Muito boa noite, estamos começando pela TV Cidade o programa Povo na TV. Nós estamos vivendo a Semana do Meio Ambiente e, como sempre, muita coisa se fala, pouca coisa se faz. Eu estou recebendo o professor Adilson Peloggia para falar um pouco da importância do que deveria ser essa data. Professor, muito boa noite. Boa noite, Rogério, boa noite, senhores telespectadores. É com uma grande honra que eu venho aqui a convite do Rogério para conversar com vocês, bater um papo com vocês e atentar para o detalhe do meio ambiente. Uma semana que cria uma certa expectativa, é uma data importantíssima, mas a gente sente que muito pouco ainda é feito em relação ao tema, em relação às prioridades que envolve não só o meio ambiente, mas como até o professor Peloggia gosta de citar, o ambiente construído, não é, professor? Exatamente, esse dia 5 de junho é considerado dia do meio ambiente e nesse momento, nessa semana que a data da comemoração do dia do meio ambiente é veiculado como sendo a semana no meio ambiente. Exatamente como o Rogério falou, nós temos um ambiente construído e uma semana, um dia é muito, mas muito pouco para que nós tenhamos alicerçado a consciência ambiental, aquela consciência que todo cidadão do mundo tem que ter. Nós estamos falando de Taubaté, quer dizer, é uma micro região, mas que deve ser levada a sério. Eu classifico sempre que não existe o dia do meio ambiente, existe o ano do meio ambiente, são 365 dias. Semana do meio ambiente, nós devemos considerar que uma semana do meio ambiente, se nós somarmos 7 dias, nós temos 52 semanas no ano. Então, toda semana do ano, as 52 semanas, são também semanas do meio ambiente. Portanto, consciência ambiental ao longo de todo o ano. A quem cabe incutir essa consciência ambiental? É uma responsabilidade do governo federal, uma responsabilidade do governo estadual, do governo municipal? É algo que as próprias pessoas devem buscar? A quem cabe essa responsabilidade? Bom, eu nas minhas andanças ao longo das atividades de meio ambiente tenho sempre proferido da seguinte maneira: as pessoas são responsáveis pelo ambiente que ela vive, por isso eu rotulo sempre as minhas publicações, as minhas falas sobre o meio ambiente, voltando para o ambiente construído. É uma ação do homem, o homem constrói, ele constrói o ambiente, mas ele não preserva o ambiente, ele não atenta para o detalhe de que todo o ambiente construído tem que estar voltado para as condições ambientais, a sustentabilidade. Portanto, não cabe ao governo federal, através da nossa presidenta Dilma, não cabe ao nosso governo do estado, através do governador Alckmin, não compete ao governo municipal através do Júnior, não, compete às pessoas. Nós temos que trabalhar para que as pessoas tenham consciência de que a preservação do ambiente faz parte do seu dia a dia. As condições ambientais é ele que cria. Nós sabemos que o meio ambiente, ele ganhou talvez um status maior ao longo desse século, porque era muito fácil de falar que era apenas uma teoria, uma ideia de que tínhamos problemas ambientais, mas me parece que nesse século houve uma conscientização maior, não sei também se devido à proliferação dos meios de comunicação, que permitiram que um número maior de pessoas tenham e tivessem conhecimentos sobre os temas, mas essa consciência, ela existe mesmo? Existe uma melhoria nisso daí ou ainda não? Muito difícil nós apontarmos e mensurarmos isso, Rogério. O século XXI, ele se reflete o século XX, onde houve uma grande devastação do ambiente, por parte do homem. Nós chamamos isso no linguajar mais científico, que as pessoas precisam saber, nós chamamos isso de ação antrópica. Ação antrópica é toda ação em que tem o ser humano como protagonista. Ele que vai fazer toda a estrutura para que modifique o ambiente. Então, o século XXI foi rotulado, está sendo rotulado como o ano de preservação do ambiente. Preservação essa
que o próprio homem deixou degradar ao longo dos séculos anteriores, né? Foram muitos séculos que o homem degradou o ambiente. Ficou marcado essa degradação com a Revolução Industrial, né? Que ocorreu nos primeiros 50, na metade, né? do século XX. A Revolução Industrial fez com que o homem avançasse nas condições de degradação do ambiente construído, através do ambiente construído, do ambiente em que ele vive. O ser humano ele tem consciência de que sem o ambiente ele não vai existir? Ele consegue enxergar isso claramente hoje ou ainda não? A comunicação é um dos fatores primordiais para que a população, né, o ser humano, não vamos pegar a nível de população, mas a nível do ser humano, né, que é o habitante desse planeta, ele tenha consciência. Muito difícil. Ele sabe que a modificação do ambiente, nós podemos ver isso através dos meios de comunicação, da mídia, ela é cada dia mais enfatizada pela ação que o homem atua, né, o que ele faz com o ambiente. E está refletindo em que nós tenhamos, num futuro não muito distante, uma preocupação muito grande com a vida na Terra, né, a qualidade da vida na Terra. O planeta nos pertence, portanto, nós devemos cuidar muito bem desse planeta. Professor, eu sei que quando se fala em vida, existe uma substância primordial que ela é responsável pela manutenção da vida. Essa substância é a água. E durante um bom tempo falou-se na escassez da água, que a água iria acabar, e de uma hora para outra ninguém comenta mais nada a esse respeito. A água pode acabar? E quais seriam as alternativas para isso? Uma delas eu sei que seria a água da chuva, né? O reaproveitamento. Ou estou enganado? Correto. Fazer o aproveitamento, né? Ou então o reaproveitamento da água da chuva é muito importante. Mas a água não vai acabar, né? A molécula da água, H2O, não vai acabar. Ela vai tornar-se insuportável para abastecer o ser humano. Ela não vai acabar no planeta, ela fica dentro da esfera, está aqui. Só que nós, com essa degradação dos recursos hídricos, né, com a inferência da construção das cidades através do ambiente construído, nós podemos perder a capacidade de tê-la como fonte de alimentação para o ser humano. Ela estará tão poluída que não vai haver possibilidade de alimentação do ser humano. Então, a água não vai acabar. H2O sempre vai existir. Não vai existir a potabilidade para uso do ser humano e dos seres vivos, né? Os animais, as plantas. Ele precisa de água com características físico-químicas adequadas. Portanto, não vai acabar, não vai extinguir a água. Ela vai se tornar-se não potável. Tem um prazo, uma previsão para isso? Olha, eu posso até admitir que era para ontem, viu? É mesmo? É para ontem, já está atrasado, muito atrasado. E não tem nada que possa ser feito para evitar isso? Conscientização do ser humano no uso adequado dos meios do sistema hídrico, né? Eu hoje tive uma desagradável condição de ler, né, um jornal que diz que o nosso Rio Paraíba do Sul é um dos 10 rios poluídos no Brasil, em alta escala. Estamos aqui, distante aqui, alguns quilômetros do Rio Paraíba, e ele já é considerado o 10º rio da nossa malha hidrográfica a se constituir num item de alta poluição. Que coisa, hein? É desagradável. Então nós precisamos fazer um trabalho que torne adequado o uso da água para que não chegue ao Paraíba, né, desde a sua nascente até ao seu exutório, ou seja, a saída dele para o mar. Alguns anos atrás a ONU publicou um estudo onde ela dizia que o dinheiro gasto com a corrida dos arsenais nucleares, toda essa questão de armamentos do mundo todo, o dinheiro que é gasto daria para resolver por completo
o problema da água potável no planeta? É a ação antrópica, como eu falei, né? O homem tentando mexer. Ele prefere gastar uma soma bilionária para construir novos projetos, né? Existem os projetos, mas ele quer sempre inovar. E essa inovação demanda um valor muito grande em termos financeiros. E ele podia resgatar uma parte desse dinheiro, dessa verba, para tornar o planeta um pouco mais habitável, principalmente nas regiões que não há condição de termos água com facilidade, né? Por exemplo, no Nordeste do Brasil. Apesar que o Nordeste do Brasil, o subsolo do Nordeste do Brasil tem muita água, ela só não é explorada, não sei por que condições, mas existe muita água lá, que daria para ser um oásis, né, brasileiro. O ser humano pode se readaptar? Por exemplo, o organismo pode criar condições de sobreviver sem água? O organismo dos animais também? Ou isso fica difícil? Não, é extremamente difícil. A concepção da vida na Terra, ela nos remete à água, H2O. Ela é a molécula que faz o processamento para que nosso corpo, nosso organismo gere energia. Quando é quebrada essa molécula, né, do hidrogênio, na sua relação de dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio, H2O, esse O aí tem um, que é um átomo, ela, quando é quebrada pelo nosso organismo, o oxigênio vai alimentar as nossas células e o hidrogênio vai, né, prover a nossa temperatura, a nossa energia, através da ação química no organismo. Então, não tem jeito, nós não vamos conseguir viver sem água. Mas pelo visto está longe essa conscientização por parte dos principais governos do mundo, né, professor? Existem alguns que têm uma preocupação muito grande, mas isso vai também, Rogério, telespectadores, da organização política de cada país, né? Existe uma inferência que eu chamo de que se os meios lá do alto escalão, em termos políticos, né, vontade política, nós podemos minimizar muito e tornar o nosso país, os países do mundo, os necessitados ou não, ou seja, aqueles que estão em vias de desenvolvimento, os que estão em desenvolvimento, os desenvolvidos, eles devem se unir em torno de no mesmo ideal, salvar o planeta. Talvez não vai salvar a humanidade, mas o planeta sim. É sério isso, hein? Seríssimo. Eu sei que o Brasil está investindo, está procurando pelo menos investir em energias renováveis. Hoje, de todo o avanço que foi feito em território nacional, qual é a energia renovável que mais está num processo avançado aqui? Bom, energias renováveis, o próprio nome já diz, né? São energias que são renováveis, ela se renova ao longo da cadeia produtiva. Aqui no Brasil, efetivamente, o nosso país, ela tem uma fonte bastante propícia para a renovação da energia, que é o álcool, né? A energia que vem da cana-de-açúcar,